Estamos começando um novo bate-papo, dessa vez com o Geraldo Trindade, um dos autores do livro Chá com Nós. Tudo bom, Geraldo? Tudo Como é que você bem, está? Tudo, Adriana? Boa tudo bem? noite. Seja bem-vindo. Boa noite Boa para noite a todos você vocês que estão entrando aí. e a todos que estão Você entrando. também. Estou vendo ali que o meu Isso irmão aí. já A entrou, gente... meu irmão já entrou, Bacana, bacana. A gente sabe que no ao vivo vai entrando devagarinho, aos devagarinho. poucos, é um horário também que as pessoas às vezes estão saindo do trabalho, mas depois você que está aí, passa adiante para os amigos que a gente vai realmente colocar no YouTube e depois vocês vão lá, assistam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Quero aproveitar aqui e já deixar claro, notícias do cooperativismo, quem quiser saber notícias e quiser acompanhar, vai lá no nosso parceiro Portal BR Cooperativo no Instagram e no YouTube, e na internet, no site, é brcooperativo.com.br. Através do site você consegue acessar exemplares da revista, BR Cooperativo, os mais recentes, os mais antigos, é um canal de comunicação da Comunicop. Bom, e aí o nosso papo aqui hoje com o Geraldo Trindade, eu vou fazer aqui um briefing aqui de apresentação do nosso querido convidado de hoje. Ele é bacharel em Direito, ele tem pós-graduação em Administração de Recursos Humanos, MBA em Gestão em Empresas de Saúde, MBA Executivo em Gestão Hospitalar e Sistema de Saúde, vários cursos e também trabalha aí como consultor de cooperativas e associações, instrutor e facilitador em temas ligados ao cooperativismo. E ele escreveu esse livro que a gente vai conversar com ele, junto com o Clóvis de Barros Filho, que também é bacharel em Direito pela USP, bacharel em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, mestre em Ciência Política pela Universidade de Paris, doutor em Direito pela Universidade de Paris, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, também consultor e conferencista, só que no espaço ética. E aí, eu gosto muito mais da apresentação que vocês fazem. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Da apresentação que vocês fazem um do outro, que é uma apresentação muito simpática no livro. Vocês já começam de uma maneira bem mais contraída, sem esses formalismos, mas é muito bacana, né? É, Vamos falar que esse livro, ele já começa com uma super linguagem agradável, né? Uma chamada bonita, esse Chá com Nós, né? Eu vi a entrevista do Clóvis no Flow, no Flow lá do podcast, e ele estava falando sobre esse nome, né? Como esse nome já fala muita coisa. Como é que é isso? Primeiro, conta como é que vocês escreveram isso a quatro mãos. Como é que foi essa parceria? De onde vocês se conheceram? Conta aí para quem não conhece a história. então, talvez a parte mais bacana do meu currículo, que ficou de fora, é que eu estou com 37 anos e meio militando no cooperativismo. Funcionário. Tá? Essa pergunta São, já seria feita. são quase 38 Eu anos. guardei. E então, assim, mas a questão de minha com o Clóvis foi mais ou menos assim. A gente, quando eu o conheci e trouxe ele a primeira vez em Santa Catarina, eu era gerente da área de educação e eventos da Unimed Santa Catarina. Aqui nós podemos falar empresa, não tem problema, né? Mas Isso é um então canal independente, absolutamente livre. e a gente organizava, e eles organizam até hoje, um seminário estadual todo ano. E naquele ano lá, 12, 13 anos atrás, que eu trouxe o Clóvis, conheci, foi indicado por um diretor, trouxe ele, e aí fiquei conhecendo. E naquela época, o Clóvis ainda era um professor da USP e da Casa do Saber que fazia palestra, né? Hoje ele é um palestrante que não é Sim, mais professor universitário. E aí, a partir daí, a sim. gente trouxe ele em várias cooperativas, várias Unimedes do Estado, porque eu era da federação, e a gente conseguia viabilizar isso através do Sescop, com apoio do Sescop, e a gente chegou a vir aqui umas 20 vezes, pelo menos. E a gente Nossa, viajava. Enquanto viajava, conversávamos. E naquela conversa era bem isso. Ele me dava, sempre dando aula de filosofia, de moral, de ética, e eu falando o que eu sabia de cooperativismo para ele. Quer dizer, longe de dar aula, né, mas conversando da minha vivência em cooperativismo. Nessa brincadeira, pô, a gente podia escrever um livro, né? Eu colocava sobre cooperativismo e você com tempero de filosofia. Mas isso passou.
Em 2015, 16, quando eu estava para sair da federação e partir para a minha vida solo, aí eu voltei a falar com ele sobre isso. Mas passou, já passou 16, 17. Quando foi agora, na pandemia, um dia conversando com ele por telefone, eu falei, vamos voltar com aquele projeto e tal. Uma semana depois ele me disse, eu já tenho editora. Só vou ver qual que nós vamos fazer e tal. E me manda de novo o material. Eu já tinha encaminhado o material para ele. Na realidade, assim, eu não sei se você cozinha, né? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar sozinho. Cozinho. Cozinhar, das obrigações. cozinhar a quatro mãos, né? Um tem que ficar para lá e o outro aqui no comando. Então é meio complicado, Sim, né? sim. Mas assim, com o Clóvis foi um pouco diferente, porque eu estava cozinhando aqui em Joinville, onde eu moro, e ele cozinhando lá em São Paulo. Então deu certo, sabe? Assim, eu mandava as coisas para ele, ele temperava lá com algumas coisas filosóficas, mandava de volta para mim, colocava alguns casos também, e alguma história, eu também pensava em alguma coisa, devolvia, assim fomos fazendo. E no final fechou. Né? Quando fechou, que estava pronto, que a gente achava que estava pronto, a ideia era que o livro chamasse Cooperar. Tá? E cooperar por quê? Porque a gente estava falando de cooperação, de cooperativismo, das coisas que... E, inclusive, ao invés de capítulos, né, ele falou, a gente podia criar uma coisa nova, vamos chamar de Cooperar 1, Cooperar 2, e acabou que, né, porque a gente está capitulando, mas junto, então nós estamos cooperando. Mas no final acabou que o seguinte, o que aconteceu? Ficou tão interessante, mas tão interessante, que se a gente colocasse cooperar, a gente estava criando uma limitação. E aí tem sempre a questão do editor, aí tem a turma do marketing, né? Que diz assim, olha, colocar um livro chamado Cooperar numa livraria, só quem é do ramo vai querer saber disso. Chá com nós, né, que foi a ideia lá do Clóvis com os editores lá e tal, e eu comprei a ideia, chá com nós é uma coisa aberta. Primeiro, não é chá comigo. Chá comigo é egoístico, né? Assim, é muito eu, né? Muito egoístico. Nós estamos falando de uma coisa coletiva. Então, é chá com nós mesmo, né? Então, além da informalidade que a gente tem que tratar, a questão da cooperativa, né, a parte do social da cooperativa, a gente tem que tratar com bastante informalidade, a parte econômica não, tem que ser extremamente, né, formal. Mas a parte social da cooperativa tem que ser tratada com muita informalidade. Então, o chá, né, com nós, ao invés de com, né, ficou muito interessante. E é nós, não é, sabe? E o mais legal disso é que a gente fez 20 capítulos. E esses 20 capítulos, lógico que tinha mais, cortes daqui, corte dali, no final saíram 20 capítulos. E cada capítulo, o nome... Maravilhoso. Não tem nada a ver com... Eu te mandei um resuminho também, né? Mandou Então, assim, aqui. o nome do capítulo não tem nada a ver com o que trata, mas... Não, eu tenho aqui que já mencionar alguns que realmente, para quem está ouvindo aí a gente, são capítulos com nomes assim, Confiança é Estrume, o outro é Vingança Sangue Fresco, o outro Chegou Primeiro, Orgasmos e Enxaquecas, Monja, Cortella, Karnal e Pompeu, Nada Ficou no Lugar, Galanteador, Militante e Equilibrado, Sou mamífero bípede e vertebrado. O Mumu do Anatólio, condôminos e baladeiros, cada um na sua. No princípio havia um princípio. O jeito agora é o seguinte: se há confiança, então é cega. Quimera que vale. Remotas origens. Por quem se toma esse infeliz? Tolerância zero. Aqui tem um bando de loucos. A alma e a consciência do corpo. Realmente só poderia chamar Chá com Nós esse livro, né? Não poderia ser diferente. Realmente ele tem que ter. Para quem até viu um comentário. Então, tempero. Eu vi um comentário um dia desse no Google sobre o livro, alguém falando assim, olha, tem a cara do Clóvis. E tem mesmo, tá? Quem intitulou foi ele. Eu não tenho essa habilidade de fazer isso, né?
mas os conteúdos são nossos, né? Eu escrevi toda a parte de cooperativismo, ele veio lá, pôs um tempero filosófico, e a gente trouxe algumas coisas muito interessantes para refletir. Quer dizer, nós saímos, por sorte, eu nos 37 anos e meio de cooperativismo, eu estou para te dizer que o livro que mais me fez entender de cooperativismo foi esse. Verdade. Você sabe que, primeiro, o nome do livro ele é Chá com Nós, mas ele tem uma complementação sobre cooperação, confiança e mudança. Seria esse, então, o baita do tripé que o livro está trabalhando aí, né? A ideia de que a cooperação você tem que ter cooperação, confiança e mudança, né? Me parece que isso aqui é porque realmente fundamental. Não está escrito porque só para, né, para bonito, como se diz. Ele é um tripé mesmo, né? Ele é um tripé porque são coisas que são imbricadas, né? Não dá para estar numa cooperativa sem cooperação. Não dá para a cooperativa crescer e desenvolver se não houver mudança. Não dá para para as pessoas estarem juntas, respeitando a individualidade de cada um, se você não tem ali um processo de confiança. Né? Então, eu gosto muito interessante. Eu gosto muito desse... É muito interessante, porque... Deixa eu falar só uma coisa aqui, que a questão da confiança é muito legal, porque do ponto de vista do direito, quando a gente vai falar sobre relações societárias, né, a gente vai falar sempre da ideia de fidúcia, sobre essa coisa da affectio societatis, né, que é essa relação de confiança que, na verdade, existe entre os sócios. E aí já começa todo um questionamento numa sociedade diferenciada, que tem o princípio das portas abertas e que, dependendo do tipo da cooperativa, quando ela é muito grande, uma cooperativa de crédito, algumas cooperativas médicas que têm esse princípio das portas abertas, nem todos vão se conhecer, mas que existe já uma espécie de confiança meio a priori, né? Ele vai trabalhando um pouco essa questão que você precisa ter. Quando ele fala isso, óbvio que a gente não está aqui abrindo mão, ele não está falando, vocês não estão deixando de falar, na ideia de que existe controle, existe organização, etc. e tal. Mas que existe, de fato, né, a necessidade dessa confiança a priori. Né? Isso é muito importante para o cooperativismo, nesse modelo diferenciado das portas abertas, que tem gente que entra, que sai, que não se conhece. E é uma observação, porque eu parei para refletir sobre isso. Porque, na realidade, aí a gente coloca, quando a gente fala da questão da confiança, falar que a confiança é cega, né, é bem assim, meio pleonasmo, né? Porque se é confiança, tem que ser cego. Ou eu confio ou não confio. E quando eu entro num empreendimento coletivo, como é a cooperativa, como eu não sou o primeiro, né? Quando eu cheguei, o outro já estava, eu tenho que primeiro confiar em quem estava, para poder os outros que estão confiar em mim. Então, como eu convivo muito com cooperativa médica, e trabalho muito, 80% dos trabalhos que eu faço, curso, consultoria, são cooperativas médicas. E é muito isso, né? Chega lá um fulaninho novo, né, que acha que o fulanão, que está lá há mais tempo, que é mais velho, que tem mais nome, manda mais do que ele, tem mais poder do que ele. Quer dizer, e só vai descobrir isso, que não é bem assim, no momento em que ele tem a oportunidade de participar de um processo de conscientização. E isso tem sido perdido no meio cooperativo, né? Aliás, ao longo dos anos se perde muito, porque à medida que a cooperativa cresce muito, quanto mais ela cresce, mais ela distancia do seu cooperado. Né? Começam a esquecer que ela tem dupla natureza. Né? Eu brinco sempre o seguinte, a cooperativa é mais ou menos que nem uma bicicleta. A bicicleta tem duas rodas de tamanho, não vamos falar da cargueirinha, né? Bicicleta com duas rodas iguais. Então, uma roda daquela é o projeto econômico, a outra roda é o projeto social. Né? E como é que essa bicicleta para em pé? Ela vai parar em pé a partir das pessoas que estão pedalando ela ali. Quem pedala? Do cooperado até o dirigente. Do colaborador, né? Cooperado até chegar no dirigente. São as pessoas que pedalam essa bicicleta. Agora, pedalar não basta, né? Pedalar não basta. Eu posso pedalar a bicicleta e ela ir para o meio do mato, na estrada. Tem que pedalar, mas tem que segurar o guidão. E quem é que segura isso? É todo esse povão que faz a cooperativa. Eu brinco também, falo sempre nos meus cursos que existe
cooperativa é mais ou menos que nem um banquinho de boteco, sabe? Aquele banquinho de derrubar bêbado. Tem 3 perninhas. Então, uma perna é o colaborador, a outra perna é o cooperado e o outro é o dirigente. Se essas pernas não tiverem no mesmo nível de conhecimento e de relacionamento, esse banquinho vai cair, lógico, evidentemente. Então, a gente trata disso no livro de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. A gente trata disso mostrando que as pessoas têm que confiar nas outras, que quem entra para a cooperativa não perde a sua individualidade. Então, não tem aquele negócio, cara, só porque entrou para a cooperativa, ele vai virar cooperativista. Não é bem assim, né? Ele tem uma individualidade, ele tem uma necessidade de sobrevivência, né? Ele é um indivíduo. Então, e quando ele chega, já tem outro. Então, a gente vai tratando dessas coisas e ficou muito legal. Mas, no fim, né? Quando a gente fala lá do bando de loucos, como você disse, né? A gente, inclusive, compara com a torcida do Corinthians, né? Que é um bando de loucos. Mas, quer dizer, brigam, mas o objetivo é um só. É que aquele negócio dê resultado para que todo mundo se beneficie disso, né? Eu não sei se tá... E essa briga é legal. Quando essa briga acontece é porque está rolando realmente a participação do grupo, né? Claro, a participação... Porque aí realmente você tem a possibilidade de expor o que você concorda, o que você discorda, cada um, e vai votar, e vamos deliberar. E vamos respeitar o que ficar deliberado, ainda que seja uma decisão diferente daquilo que eu penso. Em alguns momentos isso acontece, né? É um exercício de cidadania, sobretudo. Então, aí a gente tem um capítulo lá, é o 18º, que fala de tolerância zero. E aí, sempre que a gente fala de tolerância zero, a gente sempre se remete lá ao nosso, como é que era? Saraiva, né? Da escolinha, sei lá, o Saraiva, né? Pergunta idiota, tolerância zero. Então, a gente trata disso, de que na cooperativa precisa de existir tolerância, porque cada um é um indivíduo, né? Cada indivíduo é diferente. E, na realidade, assim, se você for analisar, né, a cooperativa tinha tudo para dar errado. Porque, né, imagina, juntar um bando de gente que não tem nenhuma afinidade um com o outro, todo mundo com o mesmo objetivo, mas, na realidade, com bastante necessidades e interesses comuns. Então, as necessidades são individuais. Os objetivos e os interesses são coletivos, mas a necessidade de cada um é de cada um. Então, tinha tudo para dar errado, né? Cooperativa, assim, é uma coisa inteligente, não é à toa, né, que a ONU chama as cooperativas de instituições do futuro, organizações do futuro, né, organizações avançadas. Então, vai por aí. Não, eu acho absolutamente inteligente, não tenho a menor dúvida. Posso falar eu outra não coisa? Perguntei Fala, aqui. Não, outra coisa legal desse livro, que a primeira pessoa que leu esse livro chama-se Roberto Rodrigues. Você está antecipando a minha pauta, vamos com calma. Fala. Duas coisas aqui. Eu não fiz o comentário do tempo que você tem de vida no cooperativismo, então eu tenho sempre uma pergunta que eu pretendo repetir, eu fiz isso com o nosso convidado da live passada, mas eu gostaria sempre que você dissesse como você começou nesse cooperativismo, que aí é a tua hora de dizer o tempo que você está aí no cooperativismo. Como é que você começa no cooperativismo? Como é que você conhece o cooperativismo? Como é que ele chega até você? Então, segundo os engenheiros, não existe coincidência, né? Mas também não existe... Foi por acaso, né? O acaso existe. Pode até não existir coincidência. A coincidência é de que eu precisava de mudar de trabalho, né? Precisava de uma nova oportunidade de trabalho, quando eu estava praticamente terminando a faculdade de Direito, isso há 30 e muitos anos, né? Ontem. Ontem. E um colega meu de faculdade, que era colega, fazia trabalho junto e tal, que era um grande produtor rural, tinha sido presidente da cooperativa agropecuária da cidade lá, ele era, naquele momento, presidente da Organização das Cooperativas de Minas Gerais. E a gente conversando, ele me disse, eu queria uma oportunidade de ter uma vaga lá na USENG.
Aí eu disse, pô, então é minha. Ele disse, não, você não entende nada de cooperativismo. Eu disse, mas eu te prometo que eu vou aprender e vou ser um melhor cooperativista que você vai conhecer. Que Deus o tenha já, ele foi um grande padrinho Uhum. e ele morreu me admirando pelo tanto que eu aprendi naqueles anos, sabe? Quando ele morreu, Bacana. quando ele morreu, eu tinha 9 anos de cooperativismo. E ele sempre falava, nossa, você Pô, aprendeu muito para quem não sabia nada. Aliás, você já sabe demais, é né? legal. Então você já sabe demais. Ele Que achava que eu bom. sabia demais. E eu acho que cada dia eu aprendo uma coisa nova, né? Eu vi uma vez um palestrante de São Paulo e ele dizia: se a gente terminar o final do dia e fizer uma reflexão, você vai descobrir que são raros os dias que isso não acontece. Você vai descobrir que você aprendeu pelo menos uma coisa naquele dia, né? Então, eu estava dando um Bacana. curso agora, na última sexta-feira, eu estava dando um curso para 20 médicos de uma Unimed, novos cooperados, e eu estava dizendo isso para eles, né? Ele falou assim, aí um brincou, o que você aprendeu ontem? Brincou assim, falou assim, olha, ontem eu aprendi como colocar o detergente na esponja para durar mais e aproveitar mais a esponja. Mas aí como? Aí fui Isso aí. explicar para ele. Aí onde é que você aprendeu? Num filme que estava vendo, um seriado brasileiro, estava vendo, me chamou a Isso atenção. aí. É que a gente não presta muita atenção no dia. Não é Mas porque a gente não está quer. aberto, né? Não é porque a gente não quer. É que a vida é tribulada, é corrida, né? Então, tem um amigo É. meu de Minas, ele diz o seguinte, Precisa ser treinado um pouco, né? A é, gente tem que se treinar, né? tem um amigo meu de Minas que diz o seguinte, por que criança aprende? Porque criança não tem limite. Se ele achar que eu sou feio e que ele quer me chamar de feio, ele diz, você é feio, acabou. Né? Então, criança não tem os pudores que a gente tem, né? Então, Nem de isso. fazer a pergunta do porquê, né? A Então, gente às vezes deixa de daí, saber por falta do porquê. aí, Adriana, eu fui para o Seng lá, eu fiquei perto de 10 anos, né? Quando saí de lá, eu fui para o mercado de trabalho, e naquela época tinha um grande desenvolvimento nos SEBRAES, de apoio ao desenvolvimento de associações e cooperativas. Fiquei nessa Uhum. parte de consultoria aí uns 4 anos. Tive um convite, uma proposta para vir trabalhar aqui em Santa Catarina, na Federação das Unimedes. O meu projeto era vir e ficar 5 anos, e eu trabalhei na federação 19 anos, e agora já tenho 6 anos, quase 6 anos que eu estou fora trabalhando com consultoria e treinamento. E continuo morando aqui há E quase 25 você, anos. você é daqueles que acredita que depois que a gente é picado pelo bichinho do cooperativismo, a gente não larga mais? Sou. Tem uma brincadeira, né, que fala assim, fiz voto de pobreza, não é bem isso, né? Não é bem isso. Tem gente que acha que é, né? É, E mal sabe que, na verdade, é um grande nicho, né? A gente está, inclusive, é, com falta de eu, profissionais bem habilitados para trabalhar no cooperativismo. A gente precisa, e não só no direito, na contabilidade, na administração, mas a gente precisa de profissionais nas áreas de ciências humanas, de ciências claro, sociais. A gente realmente precisa ter uma reflexão na sociologia, antropologia, na filosofia. Vamos embora trazer a galera. Precisa, né? é bem isso. Na realidade, assim, foi uma opção de trabalho. Eu quis ficar, gostei demais disso e sempre busquei ficar nisso. Tá? Então, por exemplo, não adianta também você falar É, assim, que área que você trabalha? Eu trabalho com cooperativa. Mas o que você faz? Eu faço cooperativismo. exato. Então, por exemplo, durante toda Isso essa aí. minha trajetória, de quase 38 anos, eu mais ou menos fiquei 90% do tempo focado na área de educação. Então, na área de criação de cooperativas, Uhum. na área de conscientização de grupos, na área de organização de quadro social. Está bem nessa área. Então, hoje, você fala assim, Fundamental. que tipo de curso que você faz? Eu faço curso de cooperativismo, liderança e gestão e governança focado em cooperativa. Mas você não faz curso Isso. de relações humanas? Não, não faço. Você não faz? Não faço. Eu só faço isso por quê? Porque é isso que eu gosto de fazer e é disso É. que eu tenho capacidade, eu sei. E por último, eu Como é gosto de escrever. importante. Hein? E como é importante o que você está dizendo, essa Pô, parte da sensibilização, da noção do cooperativismo é o alicerce, eu acho,
é o mais importante mesmo. Você não pode realmente colocar alguém dentro de uma cooperativa se ela não tiver realmente essa noção, né? A noção de como funciona, da importância e tudo essa parte que você coloca. Realmente é necessário. Na realidade, é que a gente vê muito pessoas que abrem muito leque de trabalho, né? Aquela história de jogar nas ondas, e quem acha que faz tudo acaba não fazendo nada. Né? Então tem aquela história de... Mas nada bem feito. É muito comum você ouvir no meio de consultores, né? Fala assim, o que você faz mesmo? Aí o consultor Bambambam disse assim, não, a minha especialidade é a sua necessidade. Né? Então esse sai dele porque ele acha que sabe demais, né? Ele acha que sabe demais. Exato. Mas aí, como você antecipou, né? Vamos falar aqui do nosso prefácio, que o prefácio foi feito não passou despercebido, foi feito pelo Roberto Rodrigues, e quem está aí ouvindo e não conhece o Roberto Rodrigues, que além de engenheiro agrônomo, é atualmente o embaixador do cooperativismo na ONU, foi presidente da OACB Nacional, da Aliança Cooperativa Internacional, aliás, foi o primeiro europeu no cargo de presidente da Aliança Cooperativa Internacional, foi ministro da Agricultura em 2003, quer dizer, é um prefácio realmente de peso, né? Vamos chamar assim, né? De peso. Uma participação fantástica. Eu conheço o Roberto Rodrigues desde que eu entrei para o sistema, né? Ele tinha recém-entrado para a OCB. E eu sempre, muito metido, sempre participei muito das comissões quando ia tratar de assunto de educação, treinamento, capacitação, eu sempre estava por perto, né? E sempre tive uma relação muito boa com ele, mesmo depois que a gente estava aqui na federação, eu trouxe ele para fazer palestra algumas vezes, e eu tenho contato, né, dele. Então ele é uma simpatia, né? Muito simpático, né? E eu entrei em contato, né, para quando eu tive a ideia, coloquei para o Clóvis também conheceu ele através de mim, e que eu levei, a gente participava de uma comissão, e a gente fez um evento regional, e eu coloquei os dois de frente para discutir lá em Porto Alegre, no evento. Fui um dos promotadores do programa, foi muito interessante. E aí eu entrei em contato com ele, e ele tem o maior prazer em fazer isso, até porque ele diz, não tem muita coisa nova sendo escrito. Aí, isso mandei para ele, ele só me pediu um tempo, né, para poder ler, escrever, e passado 2 meses ele mandou de volta o prefácio, que ficou muito interessante, simples, objetivo, sem firula, realista, assim como ele, né, então assim, e isso dá um aval, né, inclusive há 2 semanas eu tive lá na Alcepar, Sescop, e fui conversar com um amigo lá, com o Leonardo, que é o superintendente do Sescop, e levei livro para a turma lá, para a diretoria e tal. E aí, quando eu levei o livro para ele, que ele começou a folhear, que ele viu o prefácio, nossa, Geraldo, mas se pegou pesado aí no prefácio, né? Tá muito bem ancorado. E mas né, uma pessoa que é o maior cooperativismo, é o nosso papa aqui no cooperativismo, então, por sorte, tivemos a oportunidade. Ele é a nossa figura, além de ser uma figura de profundo conhecimento do cooperativismo, é também uma importante figura política, né, do cooperativismo. Também, no contexto... um representante que fala, né, sobre o cooperativismo, que conhece bem a história e como funciona o cooperativismo no Brasil, então ele é realmente uma pessoa fundamental. E, assim, essa linguagem que também está no livro, que é do dia a dia do cooperativismo, na verdade, vocês estão trazendo situações, né? São situações que acontecem realmente na cooperativa, ou necessidades que você precisa observar dentro de uma cooperativa, de uma maneira muito gostosa, porque realmente é quase um bate-papo, né? Senta aqui, vamos conversar. Pô, sabe o que aconteceu ali? Né? Tem uma história muito assim, ela é super descontraída. Realmente, quando você lê, você tem a imagem de alguém ali na tua frente falando, conversando com você, entendeu? Mas é assim. Aí o legal, assim, a gente, saindo um pouco do cooperativismo, focado no livro, né, das questões do livro, eu vou fazer um pequeno comentário do capítulo 4. Tá aqui. Diga. Orgasmos e enxaquecas. Aqui o capítulo 4, ele fala e é muito interessante, porque todos fazem isso. Me parece um namoro, né? Ele foge da cooperativa, né? Ele fala de harmonia.
E a harmonia vale para tudo, vale para você com seu vizinho, para as pessoas da casa, da vizinhança, do prédio, né, Então, aí ele está falando, a falta de harmonia, né, o que a gente quer colocar, nas instituições e organizações, agride o desenvolvimento e traz dor de cabeça aos gestores. Então, imagina uma empresa, para a cooperativa isso é, né, obrigatório, que tenha harmonia. Mas você imagina uma empresa que não seja cooperativa, uma falta de harmonia entre os colaboradores. Né? Não é de imaginar, porque acontece muito. Olha o quão isso afeta nos resultados. Né? Então, para nós é muito legal isso que você falou, de a gente estar batendo papo, e parece que é mesmo. Né? Quando a gente fala da questão do confiança... Porque não tira a profundidade das reflexões, né? A forma como vocês conversam no livro não tira a profundidade desse debate, dessas informações. Então, aí é que vem o nome, né, de Chaco Nós, porque, assim, é lógico que esse livro vai cair nas mãos de outras pessoas que não são do meio cooperativista. Importante isso, que era outra observação que eu ia fazer, era exatamente isso, que a gente precisa extrapolar os muros do cooperativismo, a gente precisa levar as informações do que é esse elefante que poucas pessoas conhecem no cooperativismo para fora dos muros do cooperativismo, para a sociedade em geral, ter uma noção de como é e quão grande é o cooperativismo brasileiro, o quão grande é o cooperativismo internacional, o quão inteligente é você cooperar, você atuar em cooperação, o quanto as relações que você vai estabelecer com o outro numa relação de trabalho, elas são relações horizontais e não são relações verticais, quer dizer, o quanto é possível a participação do trabalhador na idealização do que você quer para o seu negócio, de como você quer que ele siga, como ele não siga, quer dizer, essa participação coletiva, efetiva, como ela é importante e como ela coloca a pessoa em protagonismo junto com o seu colega, né? Ela não é alguém que tem que dizer sim, senhor, não, senhor, ela é alguém que está ali junto, né? Dando ideias, exercitando outras possibilidades, né? Outras habilidades e competências, que não única e exclusivamente, por exemplo, na cooperativa médica, de ser médico, mas é aquele que vai estar ali analisando aquela atuação dele de um modo de gestão, de como é que o meu cliente, né, pode entrar, como é que ele pode funcionar isso de uma maneira melhor, como a gente pode otimizar o nosso trabalho, como a gente pode ter um pouquinho mais de sossego, férias, né, descanso, enfim, uma série de coisas que você pode estabelecer numa relação horizontal. Então, a gente precisa, e esse livro traz essa possibilidade de você realmente acessar a sociedade, não só a cooperativista, né? Vocês estão de parabéns, porque realmente é um livro bem agradável nesse sentido. Na realidade, quer dizer, até agora o livro teve no mercado, né? Está no mercado, está lá 600 livrarias físicas no Brasil, está em tudo que é site e tal. Ele agora vai começar, a gente está iniciando um processo, né? Junto com a editora, tenho que falar da editora Citadel, né? Isso, que é uma editora que topou esse projeto, né? E junto com a Citadel a gente está começando a internalizar o livro, né? O Clóvis, por exemplo, que tem que falar da bondade dele, né? Aquele dia lá no Flow, ele falou de um monte de coisa do livro, falou de mim, né? Mas que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito bondosa, né? Ele podia simplesmente escrever as coisas dele e não preocupa comigo, né? Mas aí tem uma história aí de que a gente está começando num processo de internalização, né? De que é internalização, que eu estou querendo dizer? De ir atrás e apresentar o livro para o meio cooperativista, né? É lógico, evidentemente, que ele talvez para algum tipo de cooperativa ele possa parecer com alguma linguagem rebuscada, mas eu acho que ficou com a linguagem muito simples, de fácil entendimento. Não tem. Né? Não tem nada de rebuscado na linguagem. Mas eu acho assim, talvez algum capítulo... Porque quando ele tem a preocupação de decodificar. Porque isso é que é legal do educador. Porque o educador ele não pode só falar de modo que o que está lá aprenda. É necessário que o interlocutor ele aprenda. Mas para que ele aprenda, a comunicação precisa se estabelecer. Então você pode simplesmente dizer a coisa
uma aparente complexidade, que aliás é até a brincadeira que ele fala, que ele escutou o Bourdieu falando, que ele levou um tempo a aprender, né? Ele fala muito sobre isso, que aquela frase toda complicada, que eu não vou nem repetir aqui, que eu não, nem vou usar, não decorei, mas que fica decodificada, fica muito mais simples. Então, o barato é esse, é você apresentar a coisa que é complexa, sim, ela tem a sua complexidade, a sua profundidade, mas você decodifica aquilo e a pessoa consegue entender o que estava sendo dito antes, né? Então, o livro ele faz o tempo inteiro essa conversa. Ele fala sobre a coisa mais erudita, mas ele explica, entendeu? Ele traduz, ele faz o processo de tradução. Isso é mais ou muito menos... bem. Então, por exemplo, a gente começa, né, a cada capítulo, né, que está o primeiro capítulo, que é Confiança e Estrume, a gente faz uma introdução para dizer do que se trata isso aqui. Do que se trata. Mais ou menos assim, não perca tempo. Se você não interessa por isso, já pare por aqui, mas todos os capítulos estão... Você não precisa de ler o livro na sequência, você pode selecionar um capítulo e ler, né? Não tem nenhum problema. E por isso ficou interessante. Ele falou, não, eu quero ler agora sobre... me chamou a atenção, o outro chegou primeiro, o que é isso aqui, né? Bando de loucos. Tá, por que tem aqui a Monge, Cortella, Karnal e Pompeu? Confesso que foi uma forma que o Clóvis quis homenageá-los, mas a gente fala de excelência, cara, contratar uma palestra de qualquer um desses daqui, é claro que você está contratando excelência. E aí a gente... eu acho legal isso, que é a mesma coisa de você perguntar para o mineiro, eu sou mineiro, né, então, é a mesma coisa de você perguntar para o mineiro o que é o uai, né? O que é o uai, né? Ele vai te responder, uai é uai, né? Uai é uai. Tá respondido. Então, assim, é mais ou menos isso o livro. E aí, esse livro, né, eu tenho ainda uma ideia de fazer do conteúdo que a gente expurgou dele, né, vamos dizer assim, a sobra, né, o que passou na peneira e ficou na peneira, eu tenho um projeto de fazer um livro um pouco mais didático, sabe, assim, de cooperativo, mas mais didático. Então, me chama muita atenção o fato de que as pessoas, você falou agora mesmo, do tamanho dessa coisa, né, de cooperativismo, no Brasil, né, de imaginar que por exemplo, 70% da produção de trigo no Brasil vem das cooperativas. As pessoas não sabem disso. 40% do café, não sabem. Né, 30% do algodão, 40% do leite, e por aí vem. Mas aí, vamos dar um pulo e vamos chegar na América do Norte, por exemplo. 18 milhões de brasileiros já participando. Na América do Norte, 256 milhões. Imagina isso. Vocês não têm essa noção. Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, é onde existe mais pessoas vinculadas à cooperativa. Né? 256 milhões. Recentemente, eu não sei se foi eleito agora, recentemente, aí vem uma outra coisa, né, que na cooperativa, para agora, para que nós vivemos ultimamente, a cooperativa é perfeita. Né, porque assim, a gente vive um momento de intolerância. Nós vamos voltar na tolerância zero. Onde as diferenças são meio difícil das pessoas engolir. Mas no cooperativismo, você imagina, você juntar médicos de várias especialidades dentro de uma coisa só. Né? Cada um tem a sua vaidade, a sua necessidade pessoal, mas a necessidade de cada um é ganhar dinheiro, trabalhar é ganhar dinheiro. Mas então tem essa questão daí, e ali tem gente de todas as cores, de todas as raças, todos os sexos, e por aí vai. E a gente tem, por exemplo, falando do cooperativismo nos Estados Unidos, recentemente eu estava lendo que uma presidente da cooperativa antiga de energia elétrica, não vou lembrar qual estado, foi candidato, perdeu, não foi nessa última eleição, na penúltima eleição para governador, ele perdeu com a diferença pequena, candidato a governo do estado. E o mais legal, era um homem trans. Tá. Onde é que aceitaria? Onde é que ia ser aceito, né, isso? Né? E uma outra observação legal do cooperativismo é que você vai encontrar o cooperativismo tanto nos Estados Unidos, que com esse perfil totalmente capitalista, como você vai encontrar em outros lugares, na China, como você vai encontrar, sei lá, na Índia. A Índia é lotada, né, cheia de cooperativas. 80% né? Um histórico de cooperativismo maravilhoso.
né? Então, assim, é fundamental A Índia a que você gente está pensar falando? que não é uma questão Índia, não é um pensamento ligado. A Índia acho que é o terceiro país com o maior número de cooperativas no mundo, É que, na realidade, entendeu? A Índia tem um grande produtor Percentualmente falando. de defensivos, né? Não, Sim, de adubo, né? Essas coisas. E 80% vem de boa noite, cooperativa. Raga. 80% vem de Exatamente. cooperativa. Gente, se Fertilizantes. quiserem participar, fazer pergunta, por favor, hein? Fique à vontade. Veio a palavra. Fertilizantes. É um dos Fertilizante. maiores produtores de Isso, fertilizantes. Mas tem coisas isso. muito interessantes. Aí a gente vai lembrar. Mas o pessoal usa defensivo, eu gosto mais do Isso, termo defensivo do que aí a gente tem as fertilizante, né, também. experiências antigas de Israel, dos kibbutz de Israel, que são fazendas coletivas, né, que são experiências cooperativas. Né? O maior rede de mercado de Israel é uma cooperativa de consumo. Né? Cooperativa. E aí a gente tem várias, mesmo a antiga União Soviética, né? Acabou tudo, mas lá tinha os sistemas dos kolkhozes e sovkhozes, que era uma experiência cooperativa. Exatamente. Mas tem, e Pois agora. então, essa possibilidade de você desenvolver econômica e socialmente, né, o grupo, independente do pensamento político, eu considero maturidade acima de tudo. Né? As pessoas têm que ter maturidade, porque elas precisam se desenvolver, elas têm que ter essa consciência e, sobretudo, respeito à opinião do outro, do indivíduo. A pessoa, enquanto indivíduo, ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, precisa ter esse respeito. Né? Então, Então, isso é fundamental. eu gosto, quando você fala da questão do indivíduo, que é exatamente isso que a gente escreveu num capítulo, que é a questão da preservação das individualidades. Então, assim, Exato. né, porque a cooperativa é coletiva, né, os resultados devem ser coletivos e nem por isso ela desrespeita as individualidades. Então, por exemplo, vamos pegar uma cooperativa de pequenos, de leite, vamos pegar leite. Leite você tem. Hoje eu não estou mais no meio de leite, mas vamos pegar, lógico, isso é bem correto. Você tem um produtor que produz 100 litros de leite por dia, mas você tem um que produz, na mesma cooperativa, 2.000 litros de leite. Lógico, evidentemente, um vai ganhar por 100 e outro por 2.000. Só que na hora de eleger, né, o voto é um só. O meu voto tem tanto valor de 100 quanto de... Mas aí vamos para a cooperativa médica, que você tem várias especialidades e que todos são respeitados igual. Tem, lógico, evidentemente, que tem problema. Problema tem em todos os lugares, né? E vale para todas as nações. Eu gosto muito de usar a frase do Charles Gide, né? De que cooperativa é para tudo e para todos. Onde existe uma solução econômica, um problema econômico, você tem como resolver com uma solução cooperativa. E eu gosto de contar dois exemplos, da década de 90, e aí eu não vou questionar, eu não questiono. Posso contar a história? Pode, claro. Eu não vou questionar, né, os meios, mas eu fui fazer palestra numa cooperativa em 1991, no Rio de Janeiro, uma cooperativa chamada Converge. Eu sei que ela não existe mais. E talvez você nem tenha notícia. Era cooperativa dos vendedores de loterias e afins. E essa cooperativa, ela tinha, você que é carioca sabe muito bem, o apontador de jogo de bicho, ele faz jogo de bicho a vida inteira, né? E às vezes passa para o filho, passa para... A mulher faz, então, o apontador do jogo do bicho. Essa cooperativa, esquecendo os meios, né? A mesma coisa que ela descontava do apontador do jogo do bicho, o banqueiro do jogo do bicho punha um outro tanto. Ela organizava o pagamento do pessoal, dava a cesta básica e organizava, tinha auxílio funeral. As pessoas morriam, não tinha nem como fazer o funeral, quem bancava era o bicheiro. E ela organizava o sistema previdenciário. As pessoas paravam, adoeciam, não tinha como viver de uma aposentadoria, de uma pensão. Quem bancava era o bicheiro. Eles organizaram isso. Pra você ter uma ideia onde é que foi a palestra, foi na Liesa.
no auditório da Liesa. Então ali estava a cúpula do Jogo do Bicho e tal, né? Muitos já falecidos. Então, e essa é uma experiência. A outra é um trabalho que eu li muito legal, que é das cooperativas das prostitutas da Espanha, né? E é um negócio fantástico, assim. É uma atividade... Maravilhoso. É uma atividade econômica? É uma atividade econômica. Né? Tem problema? Tem. Qual é o primeiro problema? Cafetão. Eles eliminaram o cafetão. Exatamente. A partir dos Acabou com o intermediário. Eliminaram o problema de saúde pública, era um problema sério, conseguiram resolver o problema de saúde. Muito bom. A outra coisa que resolveram era a questão previdenciária, né? Conseguiram aposentar, arrumar um jeito das mulheres se aposentarem, e por aí fora. Então são experiências que... Então, grande barato é a gente entender que o cooperativismo, ele tem... O céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Então, assim, até mesmo quando a gente... Óbvio que a gente estabelece lá os ramos para facilitar a legislação, etc. e tal, mas a gente tem que pensar que aquela previsão que a gente tem do cooperativismo, ou desses ramos do cooperativismo, eu não vejo como números clausos, ele não é fechado. Existe a possibilidade de surgir um modelo de cooperativa que dê uma origem a um novo ramo. Não sei por que não. Entendeu? Porque há uma grande liberdade na organização. Tem trabalho, tem possibilidade de você organizar coletivamente, entendeu? Então, é necessário. A gente tem aqui participação aqui já de várias pessoas. A gente tem aqui gente fazendo seus elogios. Legal. A Trindade falando do meio de regulação de profissionais diversos. Imaginei, maravilha, compreender o cooperativismo. Aqui, vejo o livro como uma grande ferramenta de gestão em todos os segmentos. Mistério Trindade. Rosa, dando aqui boa noite. Todos e todas. Tem parente. Tem parente. Isabel Trindade, suponho que seja aqui também parente. Rainer Capetini. Pedro Trindade está aqui, ó, fazendo altos elogios. Um grande escritor. Esse Geraldo eu não vou falar o que ele disse, não, mas é legal. Na verdade, é uma família generosa aí, viu, Adriana? Família muito generosa. Bem, isso é muito bom. Tem que dar apoio, mas isso é uma família que tem orgulho, né? Isso que bom. É bacana. Se não tivesse orgulho, não ia estar aqui falando. Não, o legal que é o seguinte, sabe? É uma família, que eu diria assim, uma família de... Cooperativista? Ou não? Mas eles são, mais assim, eles respingam, sabe? Eles saem jogando faísca e gota para todo lado. Então, é uma família que expande, tá? Eles saem mostrando para todo mundo. Legal, Isso então, é muito bacana. Você sabe que aqui em casa a galera fala, né? Que eu falo só de cooperativa, blá, 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 cooperativa, blá, 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 cooperativa. Mas eles também dão apoio. Também estão por aqui, passeando aqui. Eu já vi 2 aí da minha prole passeando por aqui. Então, mas é isso aí. A gente... não dá para fazer uma coisa e falar uma coisa e fazer outra, né? Exato. Então, exatamente. Eu tenho uma convicção muito grande, né, de que o que eu faço faz diferença na vida das pessoas. Tá? Então, além de fazer na minha vida, eu não fiquei rico, né, porque eu resolvi viver disso, né? Mas eu vivo disso. Faz 37 anos que eu trabalho com cooperativa, então, ou empregado, ou prestando serviço, eu vivo disso. Então, assim, e gosto de fazer isso. E tenho o prazer de fazer isso. Isso me dá alegria, sabe? Então, assim, e eu trago isso para casa, levo para os amigos. Então, é um negócio, assim, encantador, tá? Encantador. E eu gosto, né? Então, assim, mas você fez voto de pobreza? Né? Não fiz voto de pobreza. Eu fiz não, e na verdade, eu acho que o cooperativismo, ele é uma etapa de excelência em termos de futuro. Assim, você vê que o que aconteceu agora no período da pandemia, por exemplo, onde várias empresas tiveram que fechar as portas, o cooperativismo aumentou a contratação do número de pessoas, né, com carteiras assinadas em 11%. Você veja, todo mundo fechando as portas e o cooperativismo fomentando e estimulando a contratação por CLT. Olha isso. Não estou nem falando só da sua condição de se manter com os cooperados,
Claro que a gente teve também crise, todo mundo teve crise, mas se você fizer realmente uma verificação, a importância desse compartilhamento, dessa cooperação, né? Isso é Sim, fundamental, a gente não pode negar. O cooperativismo de crédito cresce a cada dia, então, mesmo durante o período da pandemia. Então, assim, o Roberto Rodrigues fez uma observação ali no prefácio, que é esse surgimento, esse ponto em comum da crise também, né? Essa necessidade que faz gerar essa cooperação. Mas, mais do que isso, a gente realmente precisa pensar na cooperação como uma ferramenta, como um instrumento facilitador da vida de muita gente, profissionalmente falando e socialmente também. É então. necessário isso. E aí você falou aquilo que ele fala e é uma grande realidade, né? É na crise que o cooperativismo aparece. Então agora, na pandemia, né, todos nós tivemos problema, tivemos crise. Graças a Deus, estamos vivos, né? A gente está vivo, Amém. mas tem muita gente que não está aí para falar com a gente, para conviver com a gente. Claro. Mas eu fiz uma pesquisa do que estava acontecendo no mundo em relação ao cooperativismo. Tá? O que as cooperativas estavam... E me chamou muita atenção o que a gente estava fazendo aqui no Brasil. Tá? O que foi feito aqui pelas cooperativas brasileiras, não só pelo cooperado, mas Conta para ele. Conta para gente. Pela comunidade em geral, né? Então, pega a cooperativa de saúde, que eu convivo muito. O que os médicos receberam de adiantamento, receberam, sabe, assim, estou dizendo cooperativa de saúde, mas nas cooperativas agropecuárias não foi diferente. E o mais interessante, como tinha gente perdendo emprego, famílias passando fome, tendo dificuldade, as cooperativas foram extremamente importantes aqui no Brasil. Mas a experiência das cooperativas de crédito da Itália, que é o país que mais tem cooperativa de crédito, foi muito interessante. As cooperativas da Espanha, da França, da Alemanha, o que eles fizeram pelos cooperados e pela comunidade na pandemia foi um negócio fantástico. Tá? Aliás, quando tinha um quadro que passava na Globo, na época, lá no começo da pandemia, lá, das empresas doando, né? E aí botava o nome da empresa e tal. Olha, eu te garanto que teve cooperativa que doou muito mais e não pediu para ir lá para a Globo, mostrar na Globo. Não, exatamente. Sabe assim, por quê? Porque já faz parte dos princípios, faz né? parte dos princípios, exatamente. Dia. Faz parte dos valores, né? Faz parte das virtudes da cooperativa, olhar pela comunidade. É um dos princípios do cooperativismo. E é muito legal quando estou falando de princípios, porque aqui no livro, quando a gente fala de princípios, a gente fala de uma forma diferente, tá? Que, né, no princípio eram muitos princípios, ou seja, para participar da cooperativa não precisa seguir aqueles princípios que estão lá. Tem tantos outros princípios, né, que a pessoa tem. O primeiro princípio é ter o desejo de estar ali, da cooperação. Se não tiver esse, acabou, não faz mais sentido. E até eu conto uma historinha de um médico que foi meu diretor, um dia me perguntou: você que é cooperativista, você não acha que cooperativa é coisa para pobre? Olha a pergunta. E que resposta? Pode conhecer total, né? Que resposta que eu ia dar? Disse, olha, eu acho que quem está na cooperativa e que já tem uma situação financeira muito boa, como é a sua, econômica e financeira, está na hora de cair fora. Porque se você pensa que que a cooperativa não serve mais para você, é porque você já não serve para a cooperativa. É o contrário, não é você que não serve para a cooperativa. Não é a cooperativa que não serve para você, é você que não serve para a cooperativa. Eu sei que passaram... Então vai para aí quem está assistindo. Mas mas é isso. Na hora que o cooperado achar que a cooperativa não serve para ele, é porque ele não serve mais para a cooperativa. Mas, por sorte, a minha resposta foi tão bacana, sim, foi Deus ilumina, gente, né? Foi ótimo. 2, 3 anos depois, ele saiu da cooperativa. Ele não é mais cooperado. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Eu acho que não fica aqui não porque se atrapalha. Não fica porque atrapalha. Na verdade, é um ponto muito interessante aí, que é exatamente esse. Você tanto tem cooperativa com pessoas que não têm muitos recursos, mas que a cooperativa viabiliza que elas consigam auferir um recurso, né?
melhorar a sua condição social e econômica, como você tem grandes cooperativas participando. Então, os dados do cooperativismo que saíram aí recentes, por exemplo, acho que foi em 2021, nós tivemos um volume de negócios nas 300 maiores cooperativas do mundo que equivaleu ao 7º PIB mundial. No 7º lugar, que era o PIB, salvo engano, era em 2021, acho que era da Itália, salvo engano, se não estou enganada, acho que era isso. Não sei 7º, acho que era da Itália. Mas, de qualquer maneira, 7 dessas cooperativas, nós, brasileiros, tínhamos 7 cooperativas nessas cooperativas, entendeu? Então, a gente tem grandes cooperativas participando dessa questão. E temos cooperativas que realmente não têm dinheiro, que precisam se desenvolver. É isso que é legal, né? Assim como a gente tem, num contexto, é bem isso aí, são as 300 maiores cooperativas do mundo, seria a 8ª economia, seria o 8º país do mundo. Né? Mas no meio dessas 300, nós temos, sei lá, 1 milhão de cooperativas, né? No meio de todas essas, assim como tem essa, com esse PIB desse tamanho, nós temos as cooperativas de periferia fazendo trabalhos fantásticos, né? As cooperativas de reciclagem, né, que tem mulheres, a maioria é mulher que cuida da casa, e um processo educativo fantástico dessas pessoas de participação, processo participativo maravilhoso. Então, tem experiência. Como são as pequenas cooperativas da reforma agrária, as cooperativas oriundas da reforma agrária, que hoje são o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, são as cooperativas da reforma agrária. Né? A gente tem as cooperativas que... É um movimento do MST. Não, da agricultura familiar. E além do MST, também tem o movimento também dos Sem Teto, que participou das cozinhas comunitárias no período aí que a gente teve da pandemia, que em algumas prefeituras, e não era nas prefeituras, não, era o movimento da sociedade civil organizada, que fez esse trabalho com cozinhas coletivas, com cozinhas comunitárias. Aí eu tenho um áudio meu sobre isso aí, gente. Vocês pesquisem aí no nosso Instagram, que eu fiz um áudio sobre isso. Tem áudios sobre as cooperativas indígenas, que estão crescendo, sobretudo, aqui no país. A gente tem várias cooperativas indígenas no país. Algumas que a gente também tem aí o questionamento com produção de soja, discutindo sobre transgênico, etc. e tal, mas que chegaram a acordo com o INCA. Mas nós temos, sim, a participação para que eles possam ter o dinheiro deles, de não serem independentes, porque não é porque é indígena que não quer participar, às vezes, de internet, de comunicação, de educação. Eu tive o prazer e o privilégio de ter um indígena no nosso curso de mestrado na UF, e foi bem bacana, entendeu? Então, assim, a gente tem essa experiência no país inteiro acontecendo, em cooperativas de diversos ramos, diversos tipos, diversas condições econômicas, e a gente precisa, inclusive, brigar, sabe, o Geraldo, com relação a essa questão tributária, para a gente pensar, né, nessa coisa do como é que a gente chama? Na linha, né, de faturamento das cooperativas, a gente precisa pensar porque cooperativa, você tem empresa de pequeno, médio, micro, porte, né, grande porte, o cooperativismo precisa desse reconhecimento para a gente ter alíquotas diferenciadas, né? A gente precisa observar isso, é uma briga que a gente precisa ter no cooperativismo, porque às vezes a gente tem cooperativas que o Código Civil prevê até sem capital social, mas que elas não têm condições de fazer um registro, né, de um ato, né, delas na junta comercial, porque é caro de fazer. Então, assim, o que a gente está vendo aqui acontecer no país? Ao invés de organizarem as cooperativas, a gente está tendo organização de coletivos. Os coletivos atuam como cooperativas, mas faturam como indivíduos. E aí o cooperativismo está perdendo em número, entendeu? A participação e a possibilidade de melhorar também a condição dessas pessoas. Porque não vale a pena emitir nota fiscal como cooperativa. Então, é um perigo porque a gente passa a ter uma elitização que não é o que a gente quer. A gente sabe que não. Então, a gente precisa sensibilizar o poder público para que isso modifique, para que tenha um olhar mais sensível para esse tipo de cooperativa de pequeno porte. Né? Então, eu fiz uma pesquisa, porque eu ia dar um curso, um treinamento semana passada, eu fiz uma pesquisa recente lá no site da UCB e no anuário
né? O anuário 2000 foi fechado em final de ano e saiu agora, a março, abril. Hoje nós temos 4.880 cooperativas registradas na Organização dos Cooperativas Brasileira, que é a organização que legalmente registra as cooperativas. Tem um custo de registro, tem um custo de pagamento de anuidade, tem um custo de manutenção, e tem muita, é isso que a Adriana está falando, tem muita cooperativa pequena que não tem como pagar isso, não tem como bancar essas despesas. Isso devia ter realmente um tratamento diferenciado. E aí, por conta disso, né, tem um volume... Forte econômico me faltou. Forte econômico me faltou. Tem um volume de cooperativas marginalizado muito grande. Tem um volume aí de umas 2.500 cooperativas que não constam dessas 4.880. Mas ela tem um volume de negócio, tem um volume econômico, mas o volume social dela, o benefício social que ela traz é enorme. Então tem muitas cooperativas. Então, eu não sei como é que elas estão organizadas, eu não sabia, Adriana, estou falando da questão dos coletivos. Eu sou suspeita, né? E aí eu vou falar abertamente aqui, porque eu sei que o pessoal do sistema, pelo menos as pessoas que me conhecem, sabem qual é a minha opinião. Eu acho que não existe obrigação de registro na OACB. Eu já falo sobre isso pela própria Constituição, eu sou contra dizer que é obrigatório ter o registro na OACB, do ponto de vista jurídico. Mas eu acho que é importante. É preciso necessidade, que é uma coisa que eu falo. Por que eu falo isso? Porque eu falo isso baseada em questões históricas. Tá? Eu sempre, quando eu me manifesto sobre isso, eu tenho o risco de ser mal interpretada, mas eu fundamento isso, que é no princípio da liberdade que as pessoas precisam ter, da liberdade associativa. E aí, o ter da liberdade associativa, que é uma questão histórica, que vem desde lá as leis anticoalizão, que atrapalhavam e impediam a organização social das cooperativas, das sociedades em geral, né? Você vê que das associações em geral, para você ter uma noção, as cooperativas só passaram a ter essa liberdade com a nossa Constituição, né? De poder ter a autonomia de registro, de funcionamento, sem ter que pedir autorização para absolutamente nada. Mas eu quero sempre dizer o seguinte: eu não deixo de reconhecer a importância que é uma instituição como a Organização das Cooperativas do Brasil. Uhum. Okay? Então, assim, porque eu preciso fazer essa observação, porque se eu fico calada, quando você está fazendo a defesa dessas cooperativas dentro da OCB, quem me conhece vai falar assim, a Adriana não falou. Eu tenho que sempre fazer essa ponderação, tá? Que eu sou contra, gente, a obrigatoriedade, não concordo com essa obrigatoriedade, mas acho que é importante que a cooperativa que não está dentro do sistema OCB, busque o sistema OCB, compreenda, porque tem vários benefícios também pelo SESCOP, o SESCOP ajuda na capacitação, que é importante, entendeu? Eu só fiz essa observação aqui. E dizer aqui que você deve estar orgulhosíssimo da sua filha, que ela fez uma observação aqui, quando entendemos como o cooperativismo mobiliza socialmente, além do poder econômico dominante, entendemos a resistência em manter o cooperativismo limitado. Um beijo lindo para você, meu amor. Você é maravilhosa, não é à toa. Então, mas eu concordo contigo. Eu acho que, assim, todas essas cooperativas deviam estar na OCB. Tá? O problema é que existe uma questão financeira que inviabiliza essa... É lógico, evidentemente, que a gente sabe que tem uma questão filosófica no meio também, tá? Um pouco filosófica, mas a maioria é uma questão financeira. Falta de condições mesmo, é isso que a gente está falando. Então, isso devia ser tratado de uma forma diferente. Tá? Quer dizer, a cooperativa do porte, vamos imaginar, de reciclagem lá, que tem 80, 100 pessoas que fazem parte da cooperativa e vivem daquilo ali, né? Qualquer centavo que tirarem ali vai fazer diferença na vida dela, mas isso é de uma importância para o sistema cooperativista, e parece que, eu não sei se isso... Até estatísticas. Né? E aí você falou da questão da liberdade, que me chamou a atenção, eu vou ter que voltar no Chá com Nós. Né? Vamos lá, é para isso que a gente está conversando. No capítulo 13, quando a gente fala do capítulo 13, o jeito agora é o seguinte, você tinha falado, a gente fala de liberdade, e a gente faz uma reflexão sobre a escolha, né, como princípio da integração cooperativista.
Porque, né, a liberdade é a condição de funcionamento da cooperativa. Tá? Quando a gente coloca lá que o primeiro princípio é adesão livre, ninguém me obriga a ir lá. Eu sou livre para escolher. Então eu vou lá. Exatamente. Aí vem o outro lado, né, de que existe questões legais, né, legais e até estratégicas e operacionais, que às vezes essa porta aberta, essa adesão livre é livre entre aspas, né? A porta é aberta, mas não é bem assim, né? Aí a lei tem lá um salvo lá na lei, né? Salvo responsabilidade técnica de prestação de serviço, que segundo um amigo meu de Minas, o Flávio Gouveia, isso é invertebrado gasoso, né? Porque o que é impossibilidade técnica de prestação de serviço? Tá? Talvez uma relação minha com vocês vai me falar, pode participar de uma live? Eu posso dizer para você, estou tecnicamente impossibilitado de participar de uma live. Ponto. Nós mesmos. Mas e dizer isso para os cooperados, para 500 cooperados, para, né, para um cara que quer entrar, sabe que tem 500 e que ele seja 500 né? Então, assim, cara, o que é impossibilidade técnica? Aí a cooperativa tem que ficar inventando, porque não tem escrito. Escreve o que é impossibilidade técnica de prestação de serviço. Escreve o que é isso. Né? Então, acontece muito. Não, no caso das cooperativas de táxi, essa impossibilidade técnica era do cooperado, não, da pessoa candidata, não ter a autonomia não. Como táxi. Isso é super legal. A impossibilidade é o cara ser médico, ou melhor, não ter a titulação de médico efetiva para entrar numa cooperativa médica. Só nesse sentido. Não, são vários fatores. Mas, por exemplo, né, eu sou médico e quero entrar para a Unimed. Não pode, não tem vaga. Estamos tecnicamente impossibilitados. Mas isso é pouco, tem que estar escrito o que é isso, o que é impossibilidade técnica. Né? Então, assim, e aí vem um outro lado. Esse indivíduo, né, que ele é um indivíduo, e tem liberdade, né, e, por princípio, ele corre atrás daquilo que ele quer, né, ele tem vontade, tem desejo, ele vai aonde? Vai buscar amparo judicial. E aí, né, às vezes a justiça dá ele, primeiro uma liminar, é lógico, ele vai levar uma liminar, e o que acontece? Ele entra pela porta dos fundos, na cooperativa. Não vai sobreviver enquanto sócio desse negócio, enquanto cooperado. Não vai conseguir. Aí cadê a história da fidúcia, da Factus Societatis? Sabe, assim, então, tá errado não abrir a porta? Tá. Mas tá errado chutar a porta também. Né? Tá errado chutar a porta. Então, assim, tem algumas coisas que precisam... Mas eles têm medo de escrever, porque diz que tudo que eu vejo muito aí, né? Isso é coisa de advogado, tá, Adriana? Essa raça que não vale nada. O que eles falam? Não, tudo que escreve... O que eles falam? O que o pessoal fala? Tudo que escreve fica engessado e tal, o advogado tira a liberdade da gente buscar as defesas. O advogado tem medo de ter que defender lá na frente, né? Tá sempre... Mas tem que usar as palavras da maneira correta, né? Tem que saber usar as palavras. Aí. Então, assim, esse tipo de coisa, a gente trata disso de forma diferente, né? No Chá com Nós. Então, por exemplo, a liberdade. A liberdade, a questão da adesão livre, por exemplo, é uma liberdade, né? De poder entrar. Mas tem um conjunto de regras, tem um conjunto de normas que delimitam isso. Só que tem que estar claro isso, né? Tem medo de escrever, tem medo de fazer um regimento interno. Eu sempre brinco o seguinte, o estatuto dá a impressão, né, sempre para mim, quando fala de estatuto dá a impressão de que é uma palavra que vem de estático. Estatuto é estático, né? Mas no dia a dia, né, ele é a regra maior. Mas se você tem um regimento interno, ele é que esmiuça aquela coisa que está estática. Mas eles têm medo de escrever, tem preguiça de fazer regimento interno. A maioria das cooperativas tem preguiça de fazer, tem medo, tem não sei o quê. Então... É engraçado, porque eu quando comecei no cooperativismo, já devo ter falado aqui algumas vezes, eu comecei com cooperativas de táxi. E eu tenho um orgulho danado disso, porque foi um segmento que me fez aprender muita coisa sobre cooperativismo, dessa diversidade de pessoas, porque você tem pessoas de tudo quanto é tipo no táxi. E você tem um trabalho no cooperativismo de táxi fantástico,
que é exatamente essa previsão de documentos, né? Você tem estatuto, você tem regimento interno, você tem conselho de ética, você tem código de ética, você tem documentos, você tem coisas. E as assembleias acontecem, elas lotam, e eles falam, e eles participam, e eles brigam, e eles, entendeu? E eles se ajudam. E cenas lindas que eu já vi também do meio de uma assembleia, cada um tirar um dinheiro no bolso para ajudar um determinado amigo, entendeu? Que ali estava com algum problema de família, etc. E tal. Então, assim, são experiências que eu tive dentro do cooperativismo de táxi, tão bonitas, tão realmente fantásticas, que me fizeram acreditar muito no cooperativismo, que é bem por aí, sabe? Eu acho que a gente realmente precisa ter tudo escrito, tudo documentado, e não tem medo de escrever, entendeu? Isso é fundamental, isso é bacana. Ana, De determinar as regras. Eu acho que tem que estar bem escrito para as pessoas entenderem, porque o que está mal escrito já é difícil de entender, né? Então, imagina. Já é complicado, né? Então tem que ser bem Agora, escrito. ô, Geraldo, a gente já está aqui há mais de 1 hora nesse papo, 1h15, esse papo gostoso, agradável, mas a gente precisa baixar aqui, que daqui a pouco a galera não assiste, né? Tá. Então eu quero que você mande aí o seu recadinho aí com relação ao livro. Convida a galera aí para comprar esse livro, para poder ter acesso a isso, essas informações. Agora é contigo. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela oportunidade, né, o convite, a oportunidade. A gente nem se conhecia, mas as redes estão aí para fazer isso, né, para serem bem aproveitadas. Exato. E depois eu quero agradecer, né, aqueles que assistiram e tiveram aqui, que vão divulgar, os parentes, então, parente tem que ajudar a gente, né? Já vai ter mais gente assistindo no YouTube. Tem. E divulga o pessoal, viu? O livro, né, não é a minha primeira experiência de livro que vai no mercado, mas eu tive uma primeira experiência, que era esse livro, 15 anos, Singulares Prestadoras, 15 anos de um modelo de gestão. Isso foi um modelo de gestão que eu sou coparticipante do processo, ajudei a criar um modelo de gestão de pequenas Unimedes em 2000. Então, em 2015, fizeram 15 anos e é institucional, é da Federação das Unimedes de Santa Catarina, onde eu conto o que é o modelo e a experiência delas, de cada uma delas nos 15 anos. E de onde que eu tirei a experiência? Eu tirei de relato de reuniões, não assembleias, tá? Reuniões com os cooperados, chamadas reuniões de organização do quadro social, de OQS. Então, são 15 anos de experiência. Depois, em 2017, o doutor Edivar, que foi meu presidente aqui, estava como diretor de marketing da Unimed do Brasil, e eu já estava no mercado, ele me convidou para fazer uma pesquisa que seria transformado num livro sobre os 30 anos de educação no sistema Unimed. Olha que é um livro institucional também, e aí eu viajei por todas as regiões do Brasil, em várias, encontrando com as pessoas dessa época, e que foram os desbravadores, os pioneiros da educação. E agora, depois eu participei de uma experiência fantástica, que é escrever um livro coletivo, com um grupo de pessoas, a partir de uma editora, uma jornalista aposentada, que tem uma editora, chama Silvia Angerani, de São Paulo, ela tem uma editora, e por acaso eu participei de um evento virtual, e lá tinha uma sala, e ela convidou as pessoas. Depois entrei em contato, que foi o livro da inspiração. São 30 autores, e cada um escreveu um capítulo sobre aquilo que inspira. E eu escrevi a história que me inspirava, que era a história do meu pai. Dei de presente para mim e para o meu pai falecido, né, que era o que me inspira sempre. Essa história dele sempre me inspira. E vai me inspirar sempre. E agora tive essa experiência de escrever o Chá com Nós, né, e estou já escrevendo um outro trabalho aqui que pode ser muito interessante depois, que ainda não posso divulgar porque não tem editor, não tem nome, mas é um trabalho legal também. E aí, pessoal, leiam o livro, pelo menos, né? E divulguem, contem para os amigos, Chá com Nós. Tá? E é Chá com Nós mesmo. Né? E se você precisar mais de mim, Adriana, precisar de mim para qualquer outra coisa... Quando o outro livro estiver pronto, já fala com a gente aí, para a gente poder divulgar, porque a gente tem realmente que sair contando. A finalidade agora do canal é trabalhar um pouco com essa questão acadêmica. Então, vocês que estão aí nos ouvindo, tiverem livros para divulgar, podem entrar em contato aqui comigo na nossa
na nosso direct aí, né, a gente poder falar um pouco sobre isso, divulgar o cooperativismo, né? É um canal para essa finalidade. É um canal absolutamente independente, eu tenho toda a liberdade de falar aqui o que eu quiser, entendeu? E pode trazer aí o livro. E, olha, muito obrigada. Eu gostei bastante. Obrigado a Super você. simpático. Adorei a família toda aqui presente. Entendeu? Agradece a família, prestigiando aí você. Que legal, isso é muito Obrigado. bom. Ter a família presente já é sinal de que a pessoa é uma pessoa legal, entendeu? Que a família é a primeira a malhar quando não é. Então é bem legal quando você tem a família presente. Manda um abraço para todo mundo que está aí, agradeço a participação de todos e divulguem aí que nós vamos estar com esse programa no YouTube, tá? Ok. Valeu, Obrigado. Geraldo. Super obrigado. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Saudações cooperativistas. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau.